Olá, está começando mais um capítulo do Nós da Terra podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este podcast, um canal dedicado à cura holística, onde o corpo, mente e espírito se harmonizam numa jornada de bem-estar e transformação pessoal. Eu sou Maura Rodrigues, sou terapeuta holística. Eu estou aqui para compartilhar experiências e aprendizados com vocês nessa eterna jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sintam-se à vontade e preparados para embarcar conosco nesse caminho de vida e evolução contínua. Vamos juntos! Estou de volta para mais um episódio do podcast, onde a gente está tratando da resenha do livro Mulheres que Amam Demais, da autora Robin Norwood. E para quem está chegando agora, se trata de uma resenha, né, que será feita em 13 capítulos deste livro. E para quem ainda não ouviu o primeiro episódio, que se trata da introdução, dá uma corrida lá, porque é bom, né, para dar uma situada e ver o que a gente vai tratar aqui, tá bom? Então, hoje é sobre o capítulo 1, Amor Não Correspondido, que eu subintitulei como O que significa amar demais, entendendo o conceito e desvendando as armadilhas da codependência, dependência emocional. Estava muito ansiosa, gente, para gravar esse primeiro capítulo, não só para gravar, mas para receber o retorno às experiências de todo mundo. Mas antes eu queria falar uma coisa. Essa voz de pato que vos fala, que voz é essa, Maura? Pois é, eu queria falar da minha voz, eu estou extremamente gripada. Mas assim, o meu extremamente é segundo as vozes da minha cabeça. Porque eu sou uma pessoa que eu nunca fico gripada, nunca fico gripada. Eu quase não fico doente, né, no geral, mas gripada menos ainda. Eu fico gripada 2 vezes no ano. Não, 2 vezes é muito. Uma vez no ano, assim. E eu não vou na leva de tipo assim, tá todo mundo gripado, a Maura gripou também. Não, eu fico gripada do neidas, assim, do nada. Eu fico gripada e como é uma vez na vida, outra na morte, eu fico igual homem. Sabe, homem quando eles ficam gripados e parece que eles vão morrer? Então é eu. Eu fico achando que eu tô moribunda à beira da morte, que minha vida acabou. Eu não sei lidar com a minha gripe, gente. Não sei lidar, eu tô sofrendo demais, eu sofro muito. Então eu queria dizer isso, que eu estou em estado terminal falando com vocês, gravando esse podcast. Estado terminal de 3 a 4 dias, não é? No máximo, que é o tempo que dura a minha gripe. Mas eu sempre estou ali, né, no chazinho de hortelã, com gengibre, mel, limão, salva e principalmente a queimadinha que minha mãe ensinou a fazer. Não sei como chama aí onde vocês moram, mas aqui é o açúcar queimado. Você queima aquele monte de açúcar e joga um leite por cima. Aqui eu chamo de queimadinha, não sei como é que chama onde vocês moram, mas isso é tão doce, mas tão doce que chega dói. Mas se não tiver isso, para mim a gripe não vai passar. Mas é isso, sigo aqui morrendo, sofrendo com todas as minhas forças e gravando assim mesmo, porque eu sou dessas. Dito as considerações, né, iniciais, explicações, vamos lá. Eu estava muito ansiosa para gravar esse episódio, mas com medinho também, né? Porque como é o primeiro, a gente já está se, né, adaptando, vamos dizer assim. Eu recebi muito retorno do primeiro capítulo do podcast, que foi a introdução. Retornos maravilhosos, vocês não imaginam o quanto feedback me faz bem. Pode ser até sugestão sobre a questão da estrutura que eu disse que é ruim, mas que dá para fazer até o assunto mesmo, do que eu quero feedbacks, até o final, até sempre, assim. E eu recebi vários, eu fiquei muito feliz com esse retorno. E eu recebi sugestões válidas também, que eu acho legal, para aplicar aqui. Por exemplo, meu amigo Edirley, maravilhoso, saudades, te amo. Ele me deu uma sugestão de lançar os podcasts, né, os episódios na
quarta-feira, e na segunda lançar um episódio de resenha, com as informações, com os retornos, com as discussões que a gente teve sobre o capítulo anterior, né? Aí eu pensei, se vocês quiserem mandar um áudio falando, comentando, vai ser muito legal. Aí a gente faz uma interação na segunda-feira, né? Eu coloco as respostas de vocês, os comentários, coloco o áudio se tiver, faço comentários. E aí, na quarta, eu lanço mais um episódio. O que vocês acham? Eu vou fazer assim. Eu gostei dessa ideia do Di e eu acho que dá para fazer. Muito obrigada, eu gostei muito da sua sugestão e vou aplicar, tá? Maravilhoso. Gente, o Di tem um blog também de textos que ele faz, que ele cria as poesias, né? Os textos dele são, assim, fantásticos. Já tem muito tempo que ele cria e ele manda pra gente ver. Gente, é muito legal. É muito legal porque é um negócio meio, como é que eu vou dizer? São as vivências dele mesmo, e ele é uma pessoa, para mim, tão inteligente. Eu acho de tão inteligente que eu tenho que ler os textos dele tipo umas 2 vezes para falar, meu Deus, que cérebro é esse? Vou deixar aqui o link na descrição. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu acho que vale a pena. Muito bons os textos deles. A gente se identifica com o Doha, viu? Mas a gente se identifica, eu me identifico muito. Sem mais delongas, eu acho essa palavra estranha, delongas. Enfim, existe. Vou pesquisar aqui, peraí. Voltando de uma pesquisa profunda no Google, significado de delongas. Delongas vem do verbo delongar, o mesmo que procrastinas, prorrogas, pospões, Jesus, protelas, alongas, diferes, detens, adias, retardas. Sem mais retardas. Nossa, que estranho. Então, chega de procrastinação. Vamos começar, né? Só um parêntese bem interessante aqui, gente. Eu parei de gravar, eu tava gravando essa iniciozinho do segundo capítulo direto. Aí eu peguei e parei umas 3 horas, quase 4 horas, deu uma pausa. Fui cuidar de outras coisas aqui, fazer outras coisas, porque eu senti que eu tava eufórica demais para gravar, entregar alguma coisa. Então eu não tava no meu ritmo, eu não tava nem conseguindo criar uma linha de raciocínio. Olha só como é que é importante, né? A gente parar, olhar para dentro, prestar atenção na gente mesmo e não ceder às coisas externas, né? Para que eu tinha que gravar rápido? Porque eu prometi fazer uma coisa no dia e com medo de não conseguir entregar, de não suprir expectativas. Que loucura que é, né? Aí eu peguei, parei, pausei, respirei, tinha muito barulho, toda hora uma interrupção, alguém chegava aqui na minha casa, e aqui já é barulhento, né? Aí eu dei uma pausa, falei, não precisa, vou respirar, minha voz não tá boa, eu tava tossindo muito, ainda tô, mas deu uma diminuída, e vamos seguir, gente, não precisava desse desespero. Então agora eu vou voltar, vamos continuar a discussão sobre mulheres que amam demais. Então chega de enrolação. A minha voz, eu acho que ela não tá pior do que antes, porque não sei, deu uma pioradinha. Mas meu leito de morte já tá pronto ali, né? Enfim, sem enrolação, vamos lá. Esse primeiro capítulo, gente, ele é fundamental para a gente entender o primeiro conceito, né? O conceito fundamental, central do livro. O que significa amar demais, né? Quais as características das mulheres que amam demais? Segundo a autora, as mulheres que amam demais, elas são pessoas que se entregam aos seus parceiros de forma incondicional, né? Eu acho que eu falei isso na introdução. São mulheres que estão sempre dispostas a perdoar, a ceder, de fazer tudo para manter o relacionamento, mesmo que esse relacionamento seja ruim, seja abusivo, tóxico. E para a autora, amar demais envolve colocar as necessidades, os desejos do outro acima do nosso próprio, né? Negligenciar nossa saúde mental, nosso bem-estar, em prol do outro. A Robin começa a narrar a história, começa o capítulo com a história da Jill, que procura ela no seu consultório. A Jill queria entender a relação dela com os homens, em especial o Randy.
Eu já falei sobre o meu inglês, vocês não veem, não. Eu vou chamar essa pessoa de ele, de ex, do último namorado da Jill, pra não ter que passar essa vergonha de novo. Então, ele é essa pessoa aí. Então, ela fala com a Robin sempre que ela sempre fazia algo para afastar os homens. Ah, eu sempre faço algo para afastar, que começa bem, depois degringola, foi a palavra que ela usou no livro, e que ela estava disposta a saber o que ela fez de errado para ela poder mudar, que ela é esforçada, que ela quer saber o que ela está errando, onde ela está errando para ela poder mudar. Ela diz que passa o dia todo ocupada, ela faz faculdade de Direito, que ela tem uma rotina e tudo normal, mas que ela sente falta de um homem, ela se sente sozinha. Ela está divorciada há 2 anos, se não me engano, ela tem 29 anos. E ela conta como ela conheceu ele, né? Esse último, como ela conheceu ele, ela disse que o assunto era bom, que bateu as ideias, que ele pareceu interessado nela, ele parecia interessado nela durante a conversa. Então, eles começaram a ter uma relação, porém ela começou a cercar ele de todas as formas que ela conseguia, para que ele não desistisse dela, assim como os outros tinham desistido. Por exemplo, um exemplo que ela dava, assim, eles combinavam de ligar, eles moravam longe, que tinha que pegar um voo, tinha que gastar uma grana para poder chegar na casa dele. Ela sempre ia e ela ia para casa dele, ele tratava ela, sabe, com indiferença, fingia que ela não estava lá. E aí eles combinavam de ligar, né? Um liga uma noite, outro liga outra noite. Aí ele demorava um pouco para ligar para ela, ela já ligava na frente. Ou então ele nem dava na hora dele ligar, ela já ligava antes. Ah, não tô fazendo nada, eu vou ligar antes, o que que tem? Então ela começou a cercar esse cara, sabe, de tudo quanto é jeito, para ele não desistir. E ela começou a ter uma preocupação excessiva, demonstrar para ele uma preocupação excessiva. Ele ia embora, ela ficava, já chegou, não sei o quê, tá tudo bem? Aí ela ficou nessa preocupação excessiva, que era um jeito de não deixar a relação esfriar, não acabar com a relação para ela, né, na cabeça dela. E aí teve uma frase que ela diz no livro, que eu fiquei assustadinha, mas eu já vi isso em vários lugares, com várias pessoas. Ela disse assim: ele me deixou cozinhar para ele, passar sua camisa. Adoro cuidar de um homem. Socorro, Deus. Eu já ouvi isso, gente. E as pessoas falam isso com uma normalidade, assim, tranquilamente. O que é que tem? Tem coisa por trás, né? Mas a gente não percebe. E lógico que a Jill já estava obcecada por ele, né? Ela já estava desde o início. Uma pessoa que tratou ela bem no início, ela já estava. Falou: é esse mesmo, eu vou fazer de tudo para não perder. E ela disse que uma vez ele disse para ela para não pressionar ele, senão ele simplesmente ia desaparecer. E ela entrou em pânico, ela ficou desesperada. Aí chegou o momento que a Robin perguntou para ela se ele bebia muito. E ela falou: não, ele não bebe muito. Falou assim, mas deu uma pensada. E aí ela falou: pensando bem, toda vez que eu converso com ele pelo telefone, ele tá com uma voz meio assim diferente mesmo, de quem bebeu um pouco. E sempre quando eu estou com ele está bebendo. Ou seja, gente, ela nem isso ela perguntou, ela tinha percebido, né? Tamanho cercamento, obsessão que ela já estava por ele, ela não tinha percebido. Mas por que a Robin fez essa pergunta para ela? Se ele bebia muito? Porque, segundo ela, segundo a autora, mulheres que amam demais tendem a se relacionar com pessoas emocionalmente indisponíveis. Isso é muito crucial, assim, para a gente entender. Por exemplo, pessoas depressivas, o cara já é narcisista, né? Ou a mulher também, né? Tem medo de intimidade, ou tem problema com álcool, faz uso abusivo de drogas ilícitas e por aí vai. As mulheres que amam demais tendem a se relacionar com pessoas emocionalmente indisponíveis. Gente, esse pra mim é a chave, assim. Esse perfil é geral. Eu acredito que seja real. Eu, Mauro, acredito. E tem uma frase que uma amiga dela, da Robin, falou, uma amiga terapeuta dela, disse pra ela colocou no livro e eu coloquei aqui porque eu achei legal. Pessoas com fome fazem más compras.
A autora compara esse comportamento viciante da Jill nos relacionamentos dela como um vício em drogas, né? Eu falei lá na introdução, o perfil da autora, que ela trabalhava com alcoólicos anônimos, por isso que ela começou essa pesquisa, especializada no tratamento de viciados e como amar demais é um vício, né? Ela compara o amar demais com uma droga. E ela, ainda nesse capítulo, a Gil fala da relação dela com o pai, que ela teve que. Tem até uma parte interessante que ela fala que uma vez o pai dela disse que ama ela. Uma vez, ela tinha 18 anos, ela obrigou ele a dizer que a amava. Ela ficou perto dele e disse que não ia sair enquanto ele não dissesse que a amava e desse nela um abraço. Ele disse, deu um abraço, um tapinha nas costas, e ela se sentiu vitoriosa. Que ela disse também que ela nunca venceu uma discussão com o pai sempre vencia, que talvez por isso ela tenha se tornado advogada, queira se tornar advogada e adora fazer essas discussões, né? Essas discussões. Então agora a gente pode entrar nessa análise do comportamento da Jill, onde a autora ela apontou umas características, né? Apontou características que ela classifica como sendo das pessoas que amam demais. E particularmente nessa parte eu me senti muito afetada, muito afetada. É muito difícil para mim, viu, gente? Porque eu tô falando de mim também, tô fazendo a minha análise aqui mais pessoal do que técnica, e é uma exposição para mim muito difícil, porque eu me identifiquei com essas características, muitas dessas características, algumas me afetaram mais que outras, mas todas eu tenho ali um pezinho. Jesus Cristo, vocês não fazem ideia. Tanto que eu parei na parte da manhã e voltei a gravar à tarde, mas eu sinto que eu estava me auto-sabotando. Eu sabia o que ia vir, né, pela frente, e pelo jeito eu não estava disposta a ouvir. Eu não estava disposta a me ouvir, a encarar o que tem, porque eu já li esse livro uma vez, mas eu li muito rápido, não li profundamente igual eu estou fazendo agora. Então, para mim foi difícil. A questão da gripe, não, eu não inventei a gripe, mas sempre sarei muito rápido. Eu acho que eu tô, que não tá rolando. Essa coisa de autossabotagem, a gente pode falar disso em outros podcasts, mas isso é um agravante, assim, 100%. A gente não vai falar em outro podcast, nós vamos falar nessa resenha, porque a autossabotagem tem muito a ver com as mulheres que amam demais. Para mim está sendo muito difícil encarar, olhar para isso e ainda me expor aqui, né? Ah, mas ninguém está pedindo para você fazer isso. Não, eu estou fazendo porque eu preciso fazer. Outras pessoas precisam ouvir dessa mesma ajuda que eu tive, que eu estou tendo. Eu acho que outras pessoas precisam também. O que que tem a gente, né? A gente compartilhar. E assim, eu sei que vai vir um bomba aí, mas se vocês soubessem de fato o momento que eu estou vivendo hoje, realmente vocês veriam que eu não tenho mais o que perder, só aprender mesmo, e eu estou atrás de aprendizado. Então vamos lá. As características que a Robin aponta como sendo das mulheres que amam demais. Ela fez aqui neste primeiro capítulo 15 apontamentos. Primeiro, tipicamente, você vem de um lar disfuncional em que suas necessidades emocionais não foram supridas. Essa parte a gente já, assim, quem é da psicologia ou quem lê Freud, quem ouviu de Freud minimamente ou algo da psicanálise, sabe que nossas emoções enquanto adulto, nossa personalidade, nossos caráteres, nossos traumas, basicamente vem da infância. Não necessariamente você foi abusado, explorado, maltratado. Ah, meu Deus, não. Não são só abusos físicos, são abusos emocionais que a gente sofre. E às vezes não é nem por alguma ação direta, às vezes é por negligência, por uma falta. O que
caracteriza um lar disfuncional? Para a autora, eu acho que tem muito que eu concordo também. Necessidade de atenção dos pais, de carinho, a necessidade de uma comunicação. Às vezes não foi nada que os pais falaram, os cuidadores, né? Porque nem todo mundo cresceu no lar com pai e mãe. Tem um cuidador. Se você está aqui, alguém cuidou de você. E essa pessoa se tornou sua referência. Quer a gente queira, quer não, essa pessoa tornou referência, não necessariamente uma referência, é uma coisa boa, né? A pessoa pode ser toda cheia de defeito e você pega isso da sua vida, você aprende, né? Você está nos primeiros anos de vida aprendendo a viver em sociedade. A sua professora é uma referência, os coleguinhas da escola, o vizinho. Se o vizinho, o pai da criança vizinha cagou com a criança, você vai aprender com essa criança a cagar das coisas da vida também. E é assim, gente, que funciona. A nossa infância, a gente é moldado pela nossa infância. Não tem como fugir disso, né? E eu acho que isso tá bem explícito, assim, pra gente. As nossas necessidades de afeição negada, ou às vezes falta de comunicação em casa. Por exemplo, eu não tinha diálogo dentro de casa, não tinha com quem conversar, expor minhas emoções, meus sentimentos. Por quê? Porque minha mãe não queria me ouvir? Não, porque minha mãe não estava nem em casa, né, gente? Ela não estava nem em casa. E tem um cachorro latindo freneticamente. Eu acredito que eles latam assim porque eles estão conversando um com o outro. Assim eu espero. Voltando à minha mãe. Não porque ela não queria conversar comigo, nem com a minha irmã, não queria um diálogo. Não, é porque ela trabalhava, né? Minha mãe é viúva, nós perdemos o pai, eu era bem pequititinha, bem cedo, então ela criou eu e minha irmã sozinha. Então ela vivia, ou ela parava para conversar, ou ela parava para dar comida, para colocar comida em casa. E essa é a realidade de milhões. Porque duas filhas pequenas, né? Não dá. Então, esse é o meu caso, mas tem caso que simplesmente a família não quer conversar mesmo, não aprendeu a se comunicar. As pessoas só dão o que elas têm, que elas aprenderam. Você vai ensinar o que você não aprendeu? Se você está fazendo isso, você está errado. Pare agora. Então, os pais, eles fazem o que eles sabem, o que eles aprenderam. Agora nós vamos falar assim, mas os pais são inocentes, não tem pai ruim, mãe ruim, cuidadora ruim. Olha, é importante eu falar que na minha percepção, gente, eu passei a vida toda, eu acredito que muitas pessoas também, buscando culpado para as coisas que aconteceram comigo. E nessa busca eu acabei esquecendo de consertar as coisas que aconteceram comigo. Sabe, eu fiquei buscando o culpado, e esqueci de tampar a ferida, sabe, de curar a ferida que estava aqui. Não que não existam culpados de forma alguma, mas no meu ver, cada um lida com as suas questões individualmente. A vida dá voltas e a gente pode ter o mesmo perfil de mulheres que amam demais, sim. A gente pode ter as mesmas vivências, pessoas pobres, a mesma realidade, a gente pode ter vindo. Mas o que diferencia um dos outros, a gente um do outro, é como a gente lida com essa realidade. E ninguém lida com a realidade da mesma forma. Cada um tem sua maneira. Por exemplo, todo aqui a favela está lotada de gente. Eu vou dizer, eu cresci na favela maravilhosa. Mas o vizinho fala, um inferno na minha vida, não gosto, me prejudiquei muito aqui. Sabe, a nossa realidade é a mesma, mas como a gente lida com essa realidade é o que nos diferencia. Então, falar que os pais são culpados, inocentes, tem culpado. Não, a gente precisa parar de procurar esse culpado e olhar para a nossa dor, sabe? Umas pessoas querem cura, outros querem achar culpado, uns querem apontar para os erros dos outros preferem carregar o fardo todo sozinho, tudo bem? Sabe? É sua responsabilidade. Vamos pensar nisso, da gente assumir 100% nossas responsabilidades? Mas, Maura, aí você estava dizendo que os homens, se a gente ama demais, os homens são inocentes, são... Não, eu não estou falando disso, eu estou falando que na minha percepção, não dá tempo
O que nos fere mais, o que me feriu mais foi tentar achar culpado. Isso me deixou muito mal, me deixou, assim, isso me atrasou muito, que eu posso dizer assim. Eu tô nem aí para quem é o culpado, eu quero curar a ferida, eu quero curar a dor. Eu acho que se a gente focar nisso, a gente vive melhor. Porque cada um tem que lidar com suas ações, cada um lida com as suas ações. Se o outro foi um FDP com você, ele que lide com isso. Eu sou, né, terapeuta holística, eu acredito numa espiritualidade, então eu acho que eu acredito muito na lei do karma. Para mim, a lei do karma não falha. Então, é cada um com os seus problemas, literalmente, cada um responsável pelos seus atos, pelas suas ações. É bom a gente pensar nisso, refletir muito sobre isso, que isso é muito importante. Voltando para o livro, no caso da Adil, em relação aos homens com quem ela se relacionou, ela se sentia culpada por eles irem embora. Ela teve uma relação com o ex-marido e com o pai, principalmente, muito conturbada. E a Robin diz algo interessante. A Robin diz que o único homem da vida da Jill que ela se relacionou verdadeiramente foi o pai. Porque todos os outros homens que ela relacionou, ela estava procurando o pai. Então, ela sempre procurou o pai em todas as relações. Cara, isso é muito bom. Eu achei isso muito pesado, sabe? Voltando aqui ao lar disfuncional, que ela diz, aí tem aqui, ela fala que lares disfuncionais são que normalmente têm abuso de álcool, de drogas prescritas ou ilícitas, comportamento compulsivo, como comer muito, trabalhar muito, fazer muitas dietas, essas coisas muito exageradas, né? Violência física contra um com o outro ou com os filhos, comportamento sexual inadequado por parte de um dos pais ou em relação às crianças, como variando de sedução a incesto, que ela coloca aqui. Discussões e constantes tensões, longos períodos de tempo que os pais recusam falar um com o outro, sabe? Os pais que brigam, ou eles não falam com os filhos também, né? Que fica muito tempo sem conversar com os filhos, às vezes só tem tempo para dar bronca, alguma coisa assim. Pais com atitudes ou valores conflitantes, ou que têm comportamento contraditório com o que eles falam, né? Com o que eles pregam para os filhos. Normal, né, gente? Meu Deus. Pais competitivos um com o outro ou com os próprios filhos. Quando eu falo pais, podem ser cuidadores também, né, gente? Os avós, quem cuidou da gente. Pais que não conseguem relacionar com outros membros da família, sabe aquela família que se isola, fala, ah, parente não presta, se isola, mas ao mesmo tempo fica nessa, ensinando valores para os filhos, aí confunde a cabeça da criança. Rigidez em relação ao dinheiro, religião, trabalho, uso do tempo, manifestações de afeição, sexo, televisão, serviço doméstico, etc. Isso é o que ela apontou como lares disfuncionais, né? Todo comportamento obsessivo ou disfunções exageradas na nossa infância, não só os pais, viu, gente? Eu vejo como, ela fala pais aqui, mas são o nosso convívio, as pessoas do nosso convívio na infância. Isso a gente já sabe, né? Pesquisando um pouquinho, a gente já vê isso daí. Que essas relações conturbadas na infância geram adultos problemáticos de alguma forma. No ponto 2, a Robin traz: tendo você mesma recebido poucos cuidados reais, tenta satisfazer indiretamente essa necessidade não suprida, se tornando uma cuidadora, especialmente de homens que parecem de algum modo carentes. Gente, esse me pegou demais. Ai, como dói. Esse aqui me pegou demais, viu? Como eu falei com vocês lá na introdução, não necessariamente a dependência emocional é só de um parceiro, é de relacionamentos. Acredito eu. Isso eu. Ela não disse isso aqui ainda não, mas ela fala disso aqui sim, porque eu tirei isso daqui. Em algum momento desse livro ela vai dizer isso.
A dependência emocional não é só descarregada no parceiro afetivo, né? E essa parte aqui me pegou demais. Tem a ver com esse homem, né? Essa pessoa precisa da minha ajuda. A salvadora, a cuidadora. A Robin fala uma coisa muito interessante. Por que me pegou muito esse tópico aqui, 2? Porque ela fala assim que as mulheres de lares disfuncionais, e especialmente, como observei, de lares de alcoólatras, estão muito presentes nas profissões voltadas para ajuda, trabalhando como enfermeiras, conselheiras, terapeutas, assistentes sociais. Não é que todo assistente social, psicólogo, tananã, tinha pais alcoólatras, viu, gente? Que em lares alcoólatras essa é a tendência. E aí ela fala que somos atraídos pelos necessitados, nos identificando compassivamente com o seu sofrimento e tentando diminuí-lo para aliviar o nosso. Por que esse tópico me afeta de várias formas? Eu sou uma cuidadora compulsiva, sou meu pai, ele desencarnou de alcoolismo, ele era alcoólatra. Quando ele desencarnou, eu era muito pequititinha, acho que eu tinha 2, 3 anos, 3 anos. Tenho pouca lembrança, pouquíssimas, 3 lembranças, acho. E eu sou cuidadora compulsiva, gente. Eu sou cuidadora compulsiva. Além eu já participei, eu sou terapeuta hoje, mas eu fiz faculdades, várias faculdades, não terminei, né? Ligadas ao cuidado de movimento social, foi anos de movimento social, de moradia, sempre para o outro, sempre dando a vida para cuidar do outro, como se fosse uma missão de vida. Gente, isso é tão problemático e eu só fui entender, estou entendendo agora, aos poucos. Outro dia eu entendi uma coisa de 4 anos atrás, nessas minhas lutas. Aqui nesse livro tem muita palavra luta, me dá uns gatilhos pesados quando fala de luta, assim, porque faz muito sentido para mim. Muito. Nossa, eu me identifiquei muito nisso. E eu acho que chegou um carente para mim, eu quero cuidar, gente. Chegou caindo aos pedaços, eu tô aqui, ó, para salvar, a salvadora da pátria. Eu acho que hoje menos. Ou eu tô evitando esse teste, né, para ver se eu curei, se eu melhorei, mas eu tenho eu tenho curado isso, isso que eu tenho trabalhado em mim, muito isso. De onde que veio essa carência de ser uma cuidadora? Isso eu tenho trabalhado nas minhas terapias. Ai, deixa eu ver mais aqui. A Robin fala que somos atraídas pelos necessitados, nos identificando compassivamente com o seu sofrimento, né? E tentando diminuir para aliviar o nosso. Ela fala aqui que é interessante. Ela fala que não precisa do outro estar pobre, esfarrapado, precisar de dinheiro, estar doente, não. Pode ser uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com outros. Cadê? Onde que ela fala isso? Isso, de demonstrar afeto, mostrando-se frio, teimoso, egoísta, mal-humorado ou melancólico. Talvez seja um pouco selvagem, irresponsável, incapaz de assumir um compromisso ou de ser fiel. Ou talvez que nos diga que nunca conseguiu amar ninguém. A gente já quer logo salvar essa pessoa. Gente, é isso que eu precisava. A gente vai salvar essa pessoa, melhorar a vida dele. Olha que loucas. Que loucas. Gente, eu dou umas risadinhas, mas nem vou se preocupando. E esse 2 aqui me pegou, viu? Vamos pro 3, pra eu não chorar de vergonha aqui. Como 3. Como você nunca conseguiu transformar seus pais nas pessoas cuidadoras, afetuosas e amorosas que desejava, reage profundamente ao tipo familiar de homem emocionalmente indisponível, que pode novamente tentar mudar por meio de seu amor. É aquilo que eu falei dos emocionalmente indisponíveis lá em cima, né? Eu vou reproduzir com eles o que me faltou na infância. O que me faltou lá na infância, o que eu não tive, eu vou caçar aqui hoje nessa pessoa, nesse relacionamento.
A gente sabe que a gente não se sente atraída por pessoas boazinhas, são entediantes. Ela fala aqui, ó, sentimos-nos atraídas por homens que reproduzem a luta que enfrentamos com nossos pais, sabe? Aquela luta lá da infância, alguma luta que nossos pais, com nossos cuidadores, que a gente enfrentou lá atrás, a gente está tentando suprir com essa pessoa, com esse relacionamento hoje. A pessoa boazinha, ela não serve para mim. Como é que eu vou salvar ela se ela não precisa da minha ajuda? Ela não precisa de mim para nada, eu vou salvá-la por quê? Tem a quarta característica agora. Com pavor do abandono, você fará tudo para impedir que um relacionamento termine. Então, a Robin diz que a palavra abandono é uma palavra muito forte, e de fato é. Então, aqui, eu falando agora, eu acho que a gente tem vergonha dessas expressões que nos remete à fraqueza. Porque, para mim, só Deus sabe o esforço que eu estou fazendo aqui para me colocar no seu lugar, tá? Para me expor. Porque falar dessa expressão, gente, abandono, isso remete muito à fraqueza. Vai me abandonar, vai me rejeitar, me largar. Isso remete à fraqueza e a gente morre de vergonha disso. A gente não viveu isso tudo para falar que a gente tem medo de ser abandonado e nos mostrar fraca. Isso é pesado para a gente. Ela fala aqui, a Robin fala que há abandono literal e abandono emocional, né? Ou a pessoa vai embora ou ela te abandona emocionalmente, não te supra emocionalmente. Aí ela fala aqui, eu vou ler essa parte. Como adultas, sermos deixadas por um homem que representa de tantos modos as pessoas que primeiro nos abandonaram, se eu estou achando uma relação aqui que é a representação do meu pai ou da minha mãe, ou de um cuidador que me deixou lá atrás, né, que me abandonou lá atrás, aí esse homem vem e me abandona de novo, traz de volta a todo vapor que havíamos sentido lá atrás. E aí a gente vai fazer de tudo para não nos sentirmos assim novamente. Eu fui abandonada lá atrás e procuro hoje no relacionamento uma pessoa para suprir esse abandono. E essa pessoa me abandona, aí eu vou buscar, eu vou fazer de tudo para eu não sofrer de novo igual eu sofri lá atrás. Então entra o tópico 5 aqui, a característica número 5, ela colocou. Quase nada é incômodo demais, toma tempo demais ou é caro demais se ajuda o homem com quem você está envolvida. Isso também me pega, tá? Gente, eu vou sair correndo. Então, nesse tópico, assim, ajudar seu homem, né? A pessoa com quem se relaciona, a pessoa que você ama demais. O que é que tem, né? Por amor. Afinal, é por amor, então você permite que essa pessoa faça tudo por você. Você vai fazer tudo para ajudar essa pessoa. A pessoa nem te pediu, nem falou nada. Não falou verbalmente. Tá, gente? Que é aí que entra o não inocente. Ela não fala verbalmente, mas essa pessoa sabe sua vulnerabilidade. Muitos sabem sim. Tem gente que acha que não, mas sabe sim. Mas nós não estamos procurando culpado, nós estamos falando de nós. Aí que fala nessa parte aqui que você compra roupa para melhorar a imagem da pessoa, encontra um terapeuta para ele se curar, tadinho, financia os hobbies dele. Tem a Deia do podcast Não Viabilize, gente, que eu adoro, gente, os podcasts da Deia. E ela fala assim que odeia o homem pobre que tem um sonho. Que sempre tem uma história do cara que tinha um sonho, a mulher foi lá e bancou o sonho do cara, ele foi lá e ferrou com ela. Essas mulheres que amam demais, né? E eu vi isso aqui agora. O cara tem hobbies, o cara tem um sonho, aí ele inventa 30 mil sonhos, você banca os 30 mil sonhos dele. Não seja ONG de macho. Já dizia Deia Freitas do Não Viabilize. Realizar deslocamento geográficos inconveniente porque ele não está feliz aqui. Gente, meu Deus do céu. Dar-lhe metade dos bens, ou todo ele, para ele não se sentir inferior a nós. Fornecer-lhe um lugar para viver, para que ele possa se sentir seguro.
Permitir-lhe abusar de nós emocionalmente porque ele nunca pôde experimentar seus sentimentos antes. Encontrar um emprego para ele. Gente, não é exagero. Não é exagero. Não é exagero. Não é exagero. Ai, Jesus. E é isso, na verdade, ela dizendo aqui, ó, na verdade gastamos muito tempo e energia tentando pensar em novas abordagens que poderiam dar mais certo do que a que já tentamos. A gente dá tudo, de recurso financeiro a emocional para a pessoa, gente, tudo, tudo. Você não é doida sozinha, tá? Você não é doida sozinha. Se a Robin, que é uma mulher lá da gringa, e essas mulheres tudo tá sofrendo igual a gente. Ô, gente, a gente não é doida, tá vendo? Que loucura. A gente precisa ler mais, conversar mais, trocar mais, porque eu realmente achava que eu era totalmente desequilibrada. Achava. Porque eu não ia falar isso com. Como é que eu explicar? Gente, eu ficava pensando, como é que eu explico isso para as pessoas? E até hoje tem gente que não entende. Quando eu sempre, gente, eu fazia isso por causa disso, disso, a pessoa, não, você não fazia isso por isso, não foi, gente, era por isso, porque parece que eu sou louca. Aí eu não consegui explicar para as pessoas o que eu estava vivendo, o que eu estava sentindo, porque eu achava que eu era doida. Mas aí, lendo esse livro aqui, que está em minhas mãos, em minha posse, eu falei, gente, se as gringas estão sofrendo igualzinho, imagina aqui no Brasil. Enfim, chega de devaneio. Característica 6. Acostumada com a falta de amor dos relacionamentos pessoais, você está disposta a esperar, ter esperança e tentar agradar mais. Então é isso, esperar que ele mude é mais confortável do que mudar a nós mesmos, né? A Robin fala aqui. Tem gente que vê essa história, vê a gente nessa situação, realmente, vê a gente numa situação dessa e fala, gente, isso é horrível. Para de fazer isso. Simples assim, né? Para de fazer isso. Aí ela fala que, mas nós presumimos que se isso não está funcionando e não estamos felizes, é porque de algum modo a gente não fez o bastante. Peraí, esse treino não tá funcionando, eu não tô feliz, eu tô fazendo tudo pro cara, pra pessoa. Eu falo cara porque ela fala mulheres que amam demais, só falando disso. Você faz tudo pra pessoa, ainda não tá feliz, alguma coisa tá fazendo de errado, você não tá fazendo o suficiente. Aí ela fala que vemos cada nuance do comportamento de nosso parceiro como talvez um sinal de que ele finalmente está mudando. O cara piscou, você fala, aí ó, tá mudando, falei. Aí você vive na esperança de que amanhã será diferente. Na verdade, esperar que ele mude é mais confortável do que mudar a nós mesmos e a nossa vida. Doeu, né? Vamos pensar nisso aqui, gente. Vamos refletir, gente. 7. Você está disposta a assumir muito mais que 50% da responsabilidade e da culpa em qualquer relacionamento. Nesse caso aqui, ela diz que a vida te obriga a ser precoce. Quem nunca, né? Olha só. O que ela quis dizer com isso? Quando você é obrigado a crescer rápido, amadurecer rápido, isso é emocionalmente péssimo, mas a gente fica feliz por ter, né, adquirido responsabilidade na vida tão cedo. A gente fica uma felizinha, né, de estar crescendo rápido e virar uma adultinha rápido. E aí a gente vira uma especialista em carregar fardo, não, desde pequenininha que eu já supero isso daqui, que eu já cresci e tal, que eu tô entendendo as coisas. Então eu carrego o fardo desde pequena, jogo no meu lombo, sabe? Ela fala aqui, ó. Frequentemente nos associamos a parceiros irresponsáveis e acusadores que contribuem para a nossa sensação de que tudo é realmente responsabilidade nossa. Somos especialistas em carregar fardo. A gente vira especialista em carregar fardo e nem percebe, acha legal ter amadurecido cedo. Mas aí todo mundo joga tudo no seu lombo. Você aguenta? Você tá falando que aguenta? E você aguenta mesmo, criatura? Não aguenta. 8ª característica. Sua autoestima é criticamente baixa e no fundo você não acredita que merece ser feliz. Ao invés disso, acredita que deve conquistar o direito de aproveitar a vida. Isso nada mais é que a nossa baixa autoestima, né, gente? Que a gente vive para ser boazinha,
não falhar. A gente tem que fazer coisa boa para todo mundo, praticar bons atos, né? A gente sempre está tentando compensar uma falha, compensar uma boa ação que a gente não fez, que não deu certo. Porque a gente é boazinha, a gente não acredita na gente. A gente não tem autoestima para viver do jeito que a gente quer. Então a gente vai fazendo coisas de menina boazinha, que a gente escuta isso, né? Que tem que ser boazinha. Quando falha, se sente culpada. De novo, o negócio da culpa. Característica 9. Você tem uma necessidade desesperada de controlar seus homens e relacionamentos, tendo experimentado pouca segurança na infância. Mascara seus esforços para controlar pessoas e situações como ser útil. Pois é, sabe aquelas frases que a gente ouve? A gente fala, às vezes, e ouve pessoas falando: ah, eu não vou ser como a minha mãe, eu não vou ser igual ao meu pai. Não, meu pai era alcoólatra, isso eu não vou ser. Eu tenho controle sobre a minha própria vida. Quem nunca? Quem nunca falou e nunca ouviu? Que fala, eu não vou ter aquela vida que eu tinha quando era pequena, nem pensar. Então a gente faz o quê? A gente se torna o fardo de novo, a gente se torna forte, a gente tem que ser forte e tem que ser útil. Então, eu não vou ser como aquele exemplo que eu tive. E vou ajudar outras pessoas para que elas também não sejam. Eu vou ser útil para alguma coisa nessa vida. Eu não vou ser aquelas pessoas lá disfuncional que eu convivi com elas, não. Vou ser melhor. Aí eu sou forte, eu vou ser melhor. Como se isso dependesse de uma simples boa vontade da gente, né? Característica 10. Em um relacionamento, você está muito mais conectada com o seu sonho de como isso poderia ser do que com a realidade da sua situação. O que é o homem? O homem que não é o que queremos, que aquele que a gente vai ajudar a mudar, a ser melhor, sabe? Esse a gente continua sonhando com ele. Segundo a Robin, se ele eu já falei isso lá no outro tópico, né? Se ele viesse pronto, se ele viesse do jeito que eu queria, o que vai ser de mim, gente? O que vai precisar de mim? Então eu prefiro ficar com o homem sonhando, eu prefiro ficar sonhando, sabe? Em ter o homem ideal e mudar esse traste, ou essa traste que acontece também, mudar esse relacionamento para ele ficar do jeito que eu quero. Aí eu sempre vou ter trabalho, né? Eu vou sempre me sentir útil, eu vou ter trabalho. Porque se eu pegar um homem bonzinho do jeito que eu queria, ele não vai precisar de mim, eu não vou ter trabalho, não vou ter nada para fazer, não vou ter que sonhar com mais nada, vou ter que achar outro vício para mim. Pesado, hein? Característica 11. Você é viciada em homens e em dor emocional. Esse amor incontrolável, gente, que a gente tem pelo outro, que a gente ama muito, essa confusão, essa briga, esse volta, essa briga, essa luta, isso nada mais é do que uma distração para que a gente não tenha tempo de olhar para nós mesmos. A Robin fala que um relacionamento conturbado, esse relacionamento conturbado que impede a gente de olhar para a gente mesmo, tem a mesma função de uma droga muito forte. Ela fala aqui, ó, sem um homem em quem nos concentramos, sem aquele homem para a gente ficar focado nele, sem essa relação conturbada, a gente entra em estado de abstinência, frequentemente com muito dos sintomas físicos e emocionais da abstinência das drogas, como náusea, suor, calafrio, tremores, inquietação, pensamento obsessivo, depressão, insônia, pânico e ataques de ansiedade. Tentando aliviar esses sintomas, voltamos para o nosso último parceiro ou procuramos desesperadamente por outro. A gente não consegue ficar sem esse vício do drama, esse vício da luta. Entende? A gente não quer ficar sem ele. A gente não quer ficar sem esse drama. A gente não quer olhar para dentro. Se eu paro de olhar para esse drama todo, eu vou ser obrigada a olhar para mim. Que tragédia, né? Característica 12. Você pode ser predisposta emocionalmente e com frequência bioquimicamente a se tornar viciado em drogas, álcool ou certos alimentos particularmente doces. Eu achei isso aqui muito interessante. Ela fala aqui que o vício, a gente se torna viciada, as mulheres que amam demais normalmente se tornam viciadas
em substâncias químicas, né? Em substância que altera a nossa consciência. Vou ler um pedacinho aqui, olha. Olha que loucura. Todas as mulheres que amam demais carregam uma bagagem emocional de experiências que poderiam levá-las ao abuso de substâncias alteradoras da consciência para fugir de seus sentimentos. Mas filhos de pais viciados também tendem a ter uma predisposição genética a desenvolver seus próprios vícios. E ela fala aqui, olha, sobre o açúcar refinado. O açúcar refinado não é um alimento, é uma droga. E as pessoas é fácil viciar no açúcar porque ele tem a mesma estrutura, quase a mesma estrutura molecular do álcool etílico. Por isso pode ser o motivo de tantas filhas de alcoólatras se viciarem em doces e os consumirem compulsivamente. Eu sou filha de alcoólatra, eu amo doce, eu sou uma formiga e eu bebo muito também. Eu não sou alcoólatra, mas nossa senhora, o pé tava quase lá, viu? Tô rindo de nervoso, mas eu gosto muito de doce, como muito, muito doce, muito. Faz todo sentido pra mim. Pois é. Ela fala que o açúcar refinado não é alimento, mas uma droga. Não tem nenhum valor nutritivo, só calorias vazias e pode alterar muito a química cerebral e é uma substância altamente viciante para muitas pessoas. Gente. Característica 13. Ao ser atraída por pessoas com problemas que precisam ser resolvidos ou enredada em situações caóticas, incertas e emocionalmente dolorosas, você evita responsabilizar-se por si mesma. Esse aí, a gente não tem nem como correr. É isso, né? Que a gente usa nossas emoções, nossas intuições para ajudar o outro, né? E nada para nós. Justamente, de novo, para não ter que olhar para dentro. Sempre bato nessa tecla. Nós somos o centro. Não é fácil olhar para dentro. As distrações estão todas aí. Os relacionamentos, os dramas, os vícios, estão tudo aí para distrair a gente de olhar para a gente mesmo. Eu falo aí com uma última cliente, eu falei com ela nada das coisas que a gente faz, que a gente tenta mudar, essa cura holística que a gente faz, nada funciona se a gente não estiver disposto a se livrar dessas distrações. Não estou falando para a pessoa se livre disso, não, vamos trabalhar nisso, sabe? Olhar para dentro, olhar para você, você é o centro. Vamos ser egoísta, sabe? A gente precisa aprender a ser egoísta, não ver o egoísmo como uma palavra ruim. Egoísta, egocentrismo é diferente, né? A gente precisa gostar da gente, a gente precisa olhar pra gente. Não é fácil, gente, as distrações estão aí, mas a gente precisa entender que nós somos o centro. Como você quer ajudar outra pessoa se você não consegue ajudar a si mesma? Como você quer ajudar o outro a se conhecer, a sair de um lugar se você não sabe nem onde você está? Se você não se conhece? Sabe? No finalzinho ela diz aqui, a autora, mas não somos capazes de usar nossas emoções como guia ao fazermos escolhas necessárias e importantes na vida. A gente não usa para nós, a gente usa para o outro. Nossa, a gente é cheio de emoções, cheio de coisa guardada, mas a gente só usa em prol do outro, para não ter que olhar para a gente não ver que a gente é o centro. Característica 14. Você pode tender a episódios de depressão que tenta evitar com a excitação provocada por um relacionamento instável. Isso também pega a gente, né, gente? Ela conta aqui um exemplo de pico alto de adrenalina, que a gente fica procurando esses picos altos de adrenalina, de ansiedade, para poder lidar com a depressão ou com outros transtornos do tipo, né? Que olha, ela fala assim, ó, depressão, alcoolismo e transtornos alimentares estão intimamente relacionados e parecem estar geneticamente ligados. Por exemplo, a maioria das pessoas anoréxias com quem trabalhei tinha os dois pais alcoólatras. E muitas de minhas clientes com problemas de depressão tinham pelo menos um dos pais alcoólatras. Se você veio de uma família com problemas de alcoolismo, tem dois motivos para ficar deprimida: seu passado e suas heranças genéticas. Ironicamente, a excitação de um relacionamento com alguém com essa doença a atrai muito.
É isso, gente. É a depressão. Para aceitar que eu tinha depressão, nossa, eu calanguei uns 2 anos. A doença que eles falam, como é que fala? Doença do século, né? Depressão. Pra gente aceitar que a gente ama demais é difícil. E que a depressão tá ligada a isso, que a depressão é uma fuga de nós mesmos. Gente, é terrível. Até você entrar nessa seara e quando você entra não dá para sair. É aquela bolha que você estourou e não dá para reconstruir. É um chão, é pesado, a gente amarga demais. Mas estamos aí, vamos levando, olhando para o centro. E por último, você não se sente atraída por homens gentis, estáveis, confiáveis e interessados em você. Acha esses homens bons e entediantes. A gente fica brincando, né? A mulher gosta de um safado, o homem gosta de mulher safada. Olha só, vamos analisar essa frase. Que a gente ouve demais, pelo menos no meu meio aqui, viu, gente? Não sei se vocês escutam isso, não, mas eu escuto muito. Mulher gosta de um safado, ou então o homem gosta de mulher pelantra. Que tem por trás disso, hein? São homens e mulheres que amam demais. Sabe? Tem esse padrão de amar demais. Porque se nós não podemos amar demais, sofrer demais, servir o outro, então não serve pra gente. Então o bonzinho não serve. Eu não posso amar ele demais, então ele não serve pra mim. Então essas foram as 15 características que ela coloca no capítulo 1. Assim, apesar desse panorama sombrio que ela coloca, né, gente, que parece sombrio, meu Deus, não tem como sair disso. A Robin, ela oferece uma mensagem de esperança ainda nesse primeiro capítulo, que ela diz que a dependência emocional não é uma condição imutável. Você não vive, você não nasce e morre dependente emocional, não tem isso. Que ela diz que através do processo de autoconhecimento, cura, desenvolvimento pessoal, as mulheres que amam demais, elas podem romper com esse padrão disfuncional e construir uma vida plena e autêntica. Eu acredito nisso. Nossa, desde que eu comecei essa jornada de me descobrir uma mulher que amo demais, eu mudei muito e as pessoas que convivem comigo percebem isso. Elas percebem, me falam, porque eu era muito, gente, muito. Igual eu falei com vocês, não é assim que eu tive relacionamentos românticos, né? Com esse perfil demonstrando isso, mas assim, com todo mundo, com minhas relações no dia a dia, principalmente com a minha família, principalmente, e com as pessoas que igual eu falei que fui de movimento social, com os amigos, nossa, com muitos amigos. E eu me deixava aí e fui adoecendo, adoecendo, e não entendia essa condição que eu carregava, eu não entendia. Eu falei, gente, eu sou a reencarnação de Madre Teresa de Calcutá, eu não sei o que está acontecendo. Ninguém vai me convencer ao contrário. Sou boa demais, ó, que menina boazinha, gente. Super heroína? Mentira, não tem nada disso, é disfunção, eu tenho essa disfunção, gente. Esse capítulo 1, vou encerrar, né, porque já ficou muito grande. Ele está trazendo um convite à reflexão da gente, um alerta, né, para os perigos da dependência emocional, porque tem muitos perigos, e incentiva a gente buscar iniciar, né, uma jornada de cura. Gente, eu particularmente, eu acredito que esses estudos de caso que a Robin traz nesse livro, que tem vários estudos de caso, vários, vai nos chamar para uma reflexão profunda de nós mesmos, viu? Não vai ser tranquilo. Eu não sei se eu me fiz tranquila nesse episódio. Eu quis passar essa tranquilidade porque não é. Afeta muitas coisas, a percepção que a gente já tinha. Traz muita reflexão profunda, se você estiver aberta a isso. Eu acho que qual que é o ponto? O principal ponto, aceitar. Aceitar a nossa condição de amar demais. Isso não é pra mim. Talvez. Será que não? Você está aberto a entender que a gente tem em menor ou maior grau esse amar demais? Eu acho que é isso, principalmente a aceitar essa condição. Então vamos ler devagar, de forma tranquila, porque o livro é denso, sim.
Ele é pesado, mas ele te chama na responsa, como diz os meninos, os jovens, chama na responsa com uma beleza, gente. E me ajudou demais a entender. Como eu li rápido, eu entendi nesse livro assim, eu não sou doida. Ok, eu não sou doida sozinha. Aí agora eu falei assim, vou reler ele bonitinho aqui, devagar. E eu tive a ideia de fazer a resenha. Que é bom que eu posso compartilhar. Se as gringas também sofrem, muitos brasileiros vão sofrer e vão querer ouvir também. E tomara que eu consiga alcançar quem realmente precisa, que somos todas nós. Aquela julgando, né? Reflexão que eu trago por esse primeiro capítulo para a gente conversar. Assim, vou começar uma provocação para dar margem para a gente poder ir falando, pra vocês comentarem tudo. Você se identificou com alguma dessas características da mulher que ama demais? Você se identificou? Você viu que pode ter? E de que forma, se você se identificou com alguma coisa, de que forma essa codependência tem impactado a sua vida? E tem impactado, né? Você está pronta para iniciar a jornada de reconhecimento, aceitação, cura e libertação da dependência emocional? Você está pronta? Está disposta? Você consegue visualizar suas experiências de infância, que tem algo influenciando na sua forma de se relacionar hoje? Você percebe alguma experiência na infância que te influencia hoje? Assim, essas são perguntas básicas só para a gente começar a discutir, para pensar, sabe? E é isso. Lembrem-se, não se esqueçam, vocês não estão sozinhas, nós não estamos sozinhos. Eu sei que eu também não estou, sabe? A dependência emocional é um problema que afeta muitas mulheres, mas com a ajuda e apoio a gente pode superar. Não esqueçam disso, nunca esqueçam disso. E é isso, vou encerrar no próximo capítulo. Capítulo 2 vai ser. Qual que é o tema? O título é Sexo Bom em Relacionamentos Ruins. Esse eu vou me acabar. Deus é mais, porque. Esse eu acho que eu não vou me identificar, não. Brincadeira. Vamos ver, vamos deixar para o próximo. E esse título, né, Sexo Bom em Relacionamentos Ruins, eu tô chamando também de Quando Está Apaixonada Significa Sofrer. Identificando relacionamentos tóxicos. Então é isso, amados. Acessem lá os nossos canais e vamos interagir, tá bom? Vamos juntas? Até a próxima. Gostou deste post? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas. E não se esqueça de se inscrever no nosso blog, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram para não perder nenhuma resenha. O sítio principal é Nós da Terra MG, tudo junto.